Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre meiose e ciclos de vida. Muito bem, o que é a meiose? É a divisão celular cuja finalidade é produzir gametas, caracterizada pela formação de 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Logicamente, é um processo reducional, como a gente está falando que ela vai reduzir pela metade, então chamamos esse processo de reducional e ocorre principalmente ali na produção dos gametas, tanto masculino quanto feminino. E aqui temos uma representação mostrando 2 células iniciais, tá? Uma célula inicial com 2 cromossomos e na formação, no segundo processo da meiose, de 4 células filha com a metade do número de cromossomos. Pode acontecer nesse processo chamado crossing over, tá? Ou permutação, em que os cromossomos homólogos se pareiam e trocam pedaços entre si. E aparece na representação aqui também, ó, houve o crossing over, formou aqui 2 células recombinantes e 2 células parentais, como eram ali na célula original. Vamos fazer um comparativo entre meiose e mitose, os 2 processos básicos de divisão celular. Na mitose, nós temos aqui a célula inicial 2N, né, sofrendo um processo de divisão, formando 2 células N com um número de cromossomos igual da célula original ali, inicial. Acontece nas células somáticas, como células da pele, dos ossos, dos músculos, sangue e tudo mais. E a meiose vai formar 2 processos de divisão, só que em vez de estar com o número total de cromossomos, ela vai produzir 4 células com a metade do número. 4 células haploides daí, ok? Então vamos lá. A mitose, reforçando o que a gente falou, vai ter apenas uma divisão celular. Então, desse processo ocorreu a divisão e formou 2 células filhas idênticas à parental. Muito bem. Ocorre nas células somáticas, como eu disse, essas células gerais, né, do nosso corpo, menos os gametas, vamos colocar dessa maneira, tá? E no caso da meiose, o que vai acontecer? 2 processos de divisão. Ocorre a meiose 1, formando 2 células, e depois a meiose 2, fazendo com que essas 2 células se dupliquem, cada uma delas, né, façam cópias dela mesma, produzindo 4 células filhas no final. Então ocorrem 2 divisões celulares, resulta em 4 células filhas com a metade do número de cromossomos, e é exclusiva dos gametas e também dos esporos, em alguns casos ali que a gente vai ver na sequência ali. Com relação aos tipos de meiose, vai determinar também ciclos de vida diferentes. Por exemplo, a meiose gamética, a meiose zigótica e a meiose espórica acontecendo em organismos diferentes ali que a gente vai ver na sequência. Por exemplo, a meiose gamética acontece nos animais, inclusive nós, também em algumas algas, onde uma célula inicial 2N vai sofrer meiose, né, produzindo gametas com a metade do número de cromossomos. Tanto o masculino quanto o feminino, ocorre a fecundação, reconstitui-se um zigoto com 2N e o desenvolvimento do organismo. Tá? A gente vai chamar isso de ciclo haplobionte-diplonte. Com relação à meiose zigótica, ela vai acontecer em alguns algas, fungos, protozoários, tá? E vai acontecer num processo em que o organismo haploide, né, vai sofrer mitoses, produzindo cópias de células N. Essas células N vão se transformar em gametas que vão se unir, formando ali um zigoto 2N que vai sofrer meiose, fazendo ali um novo organismo em si. E também nós temos a chamada meiose espórica, né? Então o próprio nome diz, formação de esporos. Então nós temos o organismo chamado esporófito 2N, que ele vai produzir por meiose esporos. Esses esporos vão germinar no ambiente, produzindo organismos que o corpo dele já é N, ou seja, haploide, produção de gametas a partir deles, fusão desses gametas, esses gametas vão formar ali o zigoto, né, e reconstituindo o ciclo, né, formando ali novamente, todo o ciclo novamente, acontecendo em algas multicelulares e fungos com o nome especial de ciclo diplobionte. Ok? Então, gente, nesse vídeo nós falamos aí sobre meiose e ciclos de vida. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Valeu!